Olá, seja bem-vindo a mais uma super sessão do nosso curso. Nessa sessão, nós falaremos sobre o famoso MobX. O MobX chegou recentemente no Flutter, no Dart. Ele já existia em outras linguagens, já era muito bem aceito e agora ele chegou no Flutter para ajudar a gente de uma forma assim que você vai ficar impressionado. Bom, mas o que é o MobX? Pelo que a página oficial do MobX nos indica, ele é um simples, escalável gerenciador de estado. Se você tem seu aplicativo, você sabe que você tem vários estados internos, como por exemplo, o usuário está logado ou não? O usuário digitou o que no campo de senha? O botão de fazer o login está habilitado ou não? Esses são apenas alguns dos estados que seu aplicativo pode conter, mas com certeza, se ele for um aplicativo maior, ele vai conter dezenas e dezenas e dezenas de estado. E aí, dessa forma, começa a ficar um pouco mais complicado você gerenciar esse estado, porque de vez em quando você precisa acessar um estado de uma outra tela. Então você tem um estado numa tela, você tem que acessar da outra tela, ou você tem que acessar de diferentes widgets, ou você tem que modificar de outros widgets. Então, dessa forma, o MobX vai facilitar muito a nossa vida e durante a sessão nós vamos entender o porquê isso acontece. Então vamos começar aqui. Eu estou na página principal do MobX, então mobx.js.org. Aqui nós temos uma documentação bem legal. Essa documentação, infelizmente, não é para Dart, mas aí nós temos aqui na página do pub.dev do MobX um tutorial aqui, uma documentação específica para Dart. Eu recomendo fortemente que você leia toda essa página aqui para entender ainda melhor como o MobX funciona. Mas faça isso depois dessas aulas, porque com essas aulas você já vai ter uma ótima ideia de como ele funciona. Então, a gente descer nessa página, nós já temos aqui um diagrama bem legal de como o MobX funciona. Vou ampliar um pouco esse diagrama, então temos ele aqui. E o que vai acontecer? Bom, quando você realizar uma ação, um evento no seu aplicativo, então esse evento pode ser o toque de um botão, ou escrever algum texto no text field, ou várias outras coisas, você vai estar realizando uma ação. Essa ação vai modificar o estado de alguma coisa. Então, se por exemplo, eu apertei um botão para fazer login, eu vou modificar o estado falando que, por exemplo, eu estou logado. Ou se, por exemplo, eu aperto um botão para sair do meu aplicativo, o estado aqui quer dizer que eu não estou no aplicativo, ok? Esse é um exemplo bobo que provavelmente nós nunca vamos utilizar, mas é um estado, não deixa de ser um estado. Se, por exemplo, você digita um texto num campo de texto, o seu estado vai ser o texto que está lá digitado. Então, quando você realiza qualquer ação, você está modificando algum estado. Esse estado aqui, ele vai atualizar os valores computados. No momento, não vai ficar muito claro o que são esses valores computados, mas já nós vamos entender perfeitamente para que eles servem. E observe aqui, nós temos um tracejado indicando que essa parte do Computed Values não é obrigatória, ok? Essa parte do Computed Values é uma coisa além aí que nós podemos utilizar e com certeza vamos utilizar porque é muito útil. Por fim, essa atualização do estado vai trigar reações. Então toda ação ela tem uma reação. E no MobX não é diferente. Qualquer ação que nós realizarmos, nós vamos modificar o estado e aí nós vamos obter esse novo estado e vamos trigar uma reação. Então, se por exemplo, eu apertei um botão de logar, eu quero, por exemplo, trocar a minha tela. Essa parte de trocar a tela é uma reação ao toque no meu botão. Então, eu toquei o meu botão, eu vou trocar de tela e essa reação é a troca de tela em si. Então observe, nós temos por último aqui a reação. E aí nós podemos continuar invocando mais eventos que vão trigar aqui ações, vão modificar o estado, vão trigar reações e assim por diante. É um ciclo aqui fechado. Para a gente entender melhor esse ciclo fechado, nós podemos ir aqui no MobX e nós temos esse triângulo. Então observe aqui que nós temos basicamente a mesma informação que nós temos nessa imagem, só que de um jeito um pouco diferente. Aqui na primeira imagem nós temos state. Aqui na segunda nós temos observables. Observables aqui no nosso MobX nada mais é do que estados. Então vamos ver novamente por esse diagrama. Nós temos estados, então representados pelos nossos observables. Quando nós realizamos alguma ação, nós modificamos esse observable. Ao modificar esse observable, nós notificamos as reações, então nós vamos gerar reações e depois nós vamos poder, através dessas reações,
trigar aqui novas ações. Por enquanto, pode ficar um pouco abstrato esses conceitos, mas agora nós vamos colocar a mão na massa e entender perfeitamente como tudo isso funciona. Então, primeiramente, para esse tutorial, eu já criei um projetinho de Flutter aqui do zero. Observe que nós temos aqui o nosso contador. Eu removi todos os comentários aqui, porque eles só ficam ocupando espaço, então sem comentários dá para enxergar melhor o que está acontecendo. Então, se eu clicar nesse botão aqui, eu incremento o meu contador. Observe que no momento ele está incrementando através do setState. Então, ele dá um setState, incrementando o nosso contador, e através do setState aqui no nosso widget stateful, nós atualizamos o nosso contador. Mas beleza, Daniel, isso aí eu aprendi lá nas primeiras aulas. O que nós vamos fazer com isso aí? Bom, nós vamos modificar esse código para utilizar o MobX. Perfeito? Então a primeira coisa que nós vamos fazer, obviamente, é importar aqui o MobX no nosso PubSpec. Então vamos ir aqui no nosso MobX, vamos ir em Installing e vamos copiar a dependência aqui do nosso MobX aqui no nosso PubSpec. Então vamos ir logo abaixo aqui do Cupertino Icons, vamos colocar, dar um packages.get para ele obter o MobX, basta aguardar um pouquinho e perfeito. Agora nós vamos criar um novo arquivo aqui. Vamos criar um arquivo counter. Vamos dar um novo Dart file e eu vou chamar ele de counter. Esse counter aqui vai ser o responsável por gerenciar o nosso contador aqui da tela. Eu estou colocando num outro arquivo só para a gente entender melhor como é a divisão das coisas. Mas se você quiser, você pode ir fazendo aqui no mesmo arquivo. Mas recomendo que você siga o que eu estou fazendo para ficar mais fácil. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos definir nossa classe counter. E agora nós temos que definir o nosso estado. Como eu disse, o estado é um observable. Então nós vamos definir aqui um observable. Esse observable eu vou chamar de count. Então vou colocar underline count. Eu vou iniciar aqui o nosso observable. E aqui eu tenho que colocar o valor inicial dele. E eu vou falar que o valor inicial dele é 0. Quero que o nosso contador se inicie no 0. Perfeito? Então esse aqui vai ser o estado do nosso contador. Eu tenho aqui o meu observable, que é o estado do contador. Como que eu posso acessar o valor desse estado? Basta nós utilizarmos o underline count.value. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um getter aqui, então int get count, e ele vai me retornar o count.value. Ou seja, agora eu não preciso ficar colocando underline count.value em todos os lugares que eu quiser obter meu contador, eu posso apenas colocar o count que ele já vai obter o meu valor certinho. Agora eu tenho que realizar uma ação para modificar a minha contagem. Eu quero modificar esse observable através de uma ação. Como que eu faço? Bom, primeiramente eu vou definir uma ação, então eu vou definir action increment perfeitamente. E eu vou também criar uma função void increment. Essa função increment, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o meu observable, o meu count, vou pegar o valor e vou somar 1. Então o que vai acontecer? Sempre que eu chamar minha função increment, eu vou somar 1 ao meu contador e aí perfeito, eu já tenho aqui o meu estado atualizado. Porém, se eu fizer isso dessa forma, nada vai acontecer. Isso aqui não vai funcionar. Porque isso aqui é uma função. Isso aqui não é uma ação ainda. Nós temos que vincular essa função a essa ação que nós definimos aqui em cima. Como que nós podemos fazer isso? Nós podemos vir aqui no construtor do nosso counter. Então temos aqui o construtor. E podemos falar que nossa ação increment é uma nova action. E aqui nós passamos a nossa função. Então, increment. Agora o que vai acontecer? Sempre que eu quiser incrementar o meu contador, eu vou chamar a minha ação increment. Quando eu chamar essa minha ação increment, eu sei que eu estou modificando aqui o estado do meu observable, ok? Eu estou modificando o estado do meu contador. E aí o que ele vai fazer? Ele vai chamar, agora sim, minha função increment, modificando esse estado, mas ele sabe que isso aqui é uma ação. Essa ação ela vai modificar o estado aqui do meu contador. Então, dessa forma, nós já definimos uma ação e já definimos um observable. Então, eu já tenho, digamos que, os dois cantos do meu triângulo. Tenho o estado e tenho a minha ação. Agora falta a minha reação. E qual que é a reação? A reação vai ser modificar o texto aqui da minha tela sempre que eu modificar a minha contagem. Antes de eu mostrar essa reação, eu só quero dizer
que esse código aqui está um pouco complicado, né? Então o MobX não é para ser um negócio complicado. Já já nós vamos resolver isso, nós vamos eliminar aqui boa parte desse código utilizando anotações. Mas por enquanto é importante que a gente utilize essa forma mais simples para a gente entender o que está acontecendo, beleza? Mas aí não se preocupe, na próxima aula nós vamos deixar esse código bem mais limpo e aí você não vai utilizar diretamente o observable, não vai usar diretamente essa action, você vai utilizar outras coisas que nós vamos ver na próxima aula. Então vamos fazer a nossa reação. Primeiramente, vamos ir aqui no nosso main, eu vou remover toda essa parte aqui do nosso counter e eu vou definir o meu counter igual a counter. Ou seja, eu criei um objeto com relação a essa classe, beleza? Então eu criei um objeto dessa classe, da classe counter. O que eu posso fazer agora? Eu posso vir aqui no meu texto e falar que o meu texto é counter.count. Beleza, então nada mais, nada menos do que eu fiz foi pegar esse meu count e coloquei aqui no meu texto, perfeitamente. O que eu vou fazer agora no meu botão? Quando eu pressionar, o que eu quero fazer? Eu quero chamar o counter.increment. Se a gente tentar executar esse código, na teoria, provavelmente funcionaria, não é mesmo? Eu já coloquei o meu count aqui, já coloquei minha ação de incrementar aqui. Por que não funcionaria? Bom, vamos rodar e vamos ver se realmente não vai funcionar. Então eu cliquei aqui e olha só, realmente não funcionou. Por que não funcionou? Porque eu não coloquei a minha reação aqui em nenhum lugar. Eu só utilizei o meu estado em um local, só utilizei a minha ação em outro local, mas não coloquei nenhuma reação. Para a gente utilizar a reação aqui no Flutter, uma reação que rebuilda um widget, então que recria esse widget, nós precisamos de um package específico aqui do Flutter, que é o Flutter MobX. Então eu vou vir aqui, copiar também essa dependência, vou vir no Android Studio, PubSpec, e aqui no PubSpec eu vou colar o Flutter MobX. Vou vir, dar um package.get, aguardar um pouquinho, perfeito. E agora o que nós temos? Vamos remover esse nosso texto, então eu vou cortar ele para a gente colocar depois, e eu vou colocar um observer. Então esse observer vai ficar observando uma mudança de estado e quando acontecer essa mudança de estado, ele vai ser refeito. E aí nesse observer nós temos o nosso builder. O nosso builder, ele recebe um contexto e aqui nós temos que retornar um widget dentro dele. O contexto aqui nós não vamos utilizar para nada, então podemos colocar o underline. Observe aqui, ele está acusando que nós não estamos retornando nenhum widget. Então vamos fazer isso, vamos retornar o nosso widget texto. E olha só, eu só coloquei tudo isso dentro de observer. Quando eu rodar novamente, vamos ver o que vai acontecer. Apertei o botão e olha só, funcionou perfeitamente. Observe que no nosso observer eu não tive que especificar que variável, que estado eu estou observando. O MobX automaticamente percebeu que nós estávamos observando aqui a nossa variável count, o nosso estado count, o nosso observable count, e aí atualizou quando esse valor mudar. E essa é a mágica do MobX, você não precisa ficar especificando o que você está observando, basta você colocar dentro do nosso observer e ele vai procurar todos os observables, então observe, todos os observables, os nomes são bem parecidos, então tome cuidado para não confundir, mas por ser parecido ajuda um pouco a entender a ideia do observable com observer. Então ele vai procurar todos os observables que tem aqui dentro do builder e vai refazer aqui o nosso builder, vai trigar o builder quando houver uma mudança nesse estado. Lembrando, para causar uma mudança nesse estado, você precisa realizar a mudança através de uma action. E por isso que nós utilizamos aqui nossa action. Se por acaso eu vier aqui no nosso increment e chamar o underline increment, aqui ele não vai deixar porque está com underline, mas vamos fazer diferente. Vamos colocar aqui increment i. Vamos colocar increment i só para a gente conseguir chamar lá da nossa função principal. Então se eu vier colocar increment i, ou seja, não é minha ação de incrementar, vamos ver o que acontece. Eu aperto o botão e nada acontece. Porque eu simplesmente chamei uma função direto que modificou o valor, mas essa função aqui não é uma ação, então essa função aqui não modifica o estado em si. Ele vai modificar essa variável, mas como não é uma ação, a gente não precisa ter uma reação. Então se eu voltar o código para o que era antes, então increment e increment, e aqui também
nós temos o nosso código. Opa, aqui está dando um errinho ainda em algum local. Vamos ver, análise, increment. Aqui é só increment. Beleza? Se eu rodar esse código novamente, nós temos ele funcionando, beleza? Então, recapitulando, nós temos o estado no nosso contador, que fica dentro do observable. Nós temos que sempre modificar esse estado através de uma action. Então, nós temos aqui nossa action, increment, e quando nós modificamos esse estado através de uma action, nós geramos uma reação, que aqui no Flutter nós vamos utilizar principalmente o observer para atualizar um widget sempre que ocorre uma reação. E aí, no Observer, ele vai procurar todos os observables aqui dentro do nosso builder e vai refazer aqui o builder sempre que o estado de um dos observables mudar. Então, por enquanto, ainda pode estar um pouco nebuloso, mas eu tenho certeza que durante as próximas aulas vai ficar ainda mais claro. Eu recomendo que você tente fazer esse código novamente antes de avançar. Tente fazer ele do zero sem assistir a aula e veja se você conseguiu entender. Se você não conseguiu, não se preocupe, nós vamos nos aprofundar um pouco mais aí, nós vamos utilizar outros exemplos também durante essa sessão, beleza? E lembre-se, sempre tem o fórum aqui do nosso curso para você tirar suas dúvidas. Então nos vemos na próxima aula.